é importante, principalmente para as pessoas entenderem que isso não afeta somente o servidor e o serviço público, mas a sociedade como um todo. Na verdade, o que eles estão querendo fazer é precarizar o serviço público, né? É tirar direito dos servidores e tirar direito da população também. Porque quando você precariza, quando você terceiriza o serviço público, vai sofrer os alunos de uma escola pública, as pessoas que dependem dos postos de saúde, dos hospitais. Porque se o servidor público não tiver a mínima condição de trabalho, ele não vai conseguir desempenhar a sua função muito bem. E aí a gente tem que pensar em nós, servidores com deficiência também. Imagina um servidor com deficiência tendo que trabalhar por produtividade para receber o mínimo do seu salário. Se não fosse essa garantia de emprego, que é um ponto muito importante dessa reforma administrativa e que eles dizem que não querem atacar, que isso não existe, se a gente não ficar atento, vai ser para voltar ao período pré-constituição, onde as pessoas eram apadrinhadas, onde não havia serviço público e o que pode acarretar também nas famosas rachadinhas que a gente vê por aí. Essa história de direito adquirido, ainda mais, isso não existe, entendeu? Isso não existe. Uma PEC, a gente tem que colocar na cabeça do povo que uma PEC, ela muda tudo, lá de cima, até a letra mais baixa que tem, então ela muda tudo, seja no município, no estado e na federação. Essa luta contra a reforma administrativa vem no embalo, inclusive, de uma avalanche de retirada de direitos, de ataques à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, mas também os ataques que a gente tem visto nos Estados Unidos, na Europa, contra a nossa classe, tem acontecido por parte desse setor, por conta, inclusive, de uma crise que é uma crise desse sistema, mas que a classe trabalhadora no nosso país e no mundo inteiro tem dado exemplos de luta e de resistência. E esse é o chamado que está sendo colocado aqui pra gente hoje, que nós precisamos intensificar as lutas, porque esse sistema, inclusive, entra em crises cíclicas e nenhuma delas aconteceu por conta de salário de servidor público, nenhuma delas aconteceu por redução da jornada de trabalho, todas elas aconteceram por conta da ganância dessa classe rica, dessa burguesia. Mas a gente não tem só que derrubar a reforma administrativa. A gente precisa também derrubar a PEC do teto. Precisamos derrubar também reforma da Previdência. Precisamos derrubar a reforma trabalhista. E a partir de agora, acho que a gente não deveria chamar nada disso de reforma. Porque quando você tem uma reforma na sua casa, é para que ela fique mais bonita e mais habitável. Então isso não é uma reforma, isso é uma catástrofe. Essa audiência no dia de hoje são exemplares nesse sentido. Unificar todas as categorias e dizerem na mesa, não, o que a gente quer é o que? A ampliação da reforma tributária, avançando agora para a taxação das grandes fortunas, ampliando as faixas de isenção do imposto de renda, que foi o que começou a ser feito esse ano. Nós queremos o fim da escala 6x1, para que nenhum trabalhador mais seja explorado e que possa ter direito de viver, de passar tempo com a sua família, ter acesso à cultura, ao esporte, ter acesso à sua própria vida. O que a gente quer é a reversão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e nenhum retrocesso. A gente quer a mudança dessa lógica fiscal. A gente precisa de um Estado que invista nas áreas sociais para que a gente tenha a condição de fato de responder pela crise e dizer que não é o andar de baixo que vai pagar por essa crise. Quem vai pagar por essa crise são os verdadeiros privilegiados do país, que são os banqueiros, os grandes empresários, aqueles que não pagam imposto de renda, aqueles que lucram com os juros da dívida pública, enquanto o povo dedica a sua vida ao trabalho. Por isso, vamos à luta, nós podemos, e eu tenho a convicção de que nós vamos derrotar a reforma administrativa, porque há muita disposição de luta. Infelizmente, tem uma lógica de arcabouço fiscal que tem um teto de gastos acontecendo aqui no Brasil, de tal modo que a gente tem aumento sistemático de arrecadação, mês após mês, algo que nunca aconteceu, e esses gastos sociais eles são pressionados por saúde e educação. Então tem uma contradição central e isso coloca a reforma administrativa com maior ou menor intensidade no radar, inclusive para o Ministério da Fazenda.
Então, gente, a gente tem que pensar, unir todas essas lutas e exigir, inclusive, do ministro Haddad, que falou em podcast que a estabilidade do servidor deve estar atrelada ao seu desempenho e que o Brasil paga impostos demais e entrega péssimos serviços públicos. Isso não pode acontecer, a gente tem que criar uma união, todos aqui acreditam no serviço público, em servidor bem remunerado, porque sem ele não tem país soberano. A gente tem que se levantar contra isso, porque, na verdade, sem funcionalismo público seria absolutamente o caos. O caos. Então, assim, nós temos que nos levantar, nós temos que estar juntos. Isso é uma vergonha, né? Essa reforma que estão propondo, e eu espero que ela não passe. O que os caras estão querendo é abocanhar dinheiro público, né? A gente já tem isso com as OS, as famosas OS da vida, né? Um prefeito, por exemplo, dessa cidade aqui, se acha competente até construir um imóvel, mas ele é incompetente de fazer um concurso público e gerenciar aquele empreendimento, aquele imóvel que foi gasto com dinheiro público. Mas aí ele nomeia uma organização social sem fins lucrativos, entre aspas. E todos nós sabemos que é uma mentira. E quem é que trabalha nessas organizações sociais sem fins lucrativos? Senão pessoas apadrinhadas que são depois submetidas a um assédio moral para poder ficar, de repente, não notificar que não tem um medicamento ou um determinado material. É disso que nós estamos falando. E se essa reforma administrativa passar, é isso que vai virar o serviço público, um balcão de negócios, para poucos usufruírem do dinheiro público e prestar um mau serviço à sociedade. 30 de agosto de 63, secretário da Fazenda, impossível aumento ao funcionalismo. E no mesmo dia, greve geral em Santos. Que greve geral era essa? Era uma greve geral de solidariedade às enfermeiras e os enfermeiros da Santa Casa, em que 40 entidades organizadas no Fórum Sindical de Debates, que é um dos instrumentos mais importantes da história do sindicalismo brasileiro, organizavam a cidade para a luta. O que nós estamos vendo hoje aqui em forma de audiência pública é quase um fórum sindical de debates, porque nós estamos debatendo o serviço público, a luta dos servidores, a luta da classe trabalhadora organizada em unidade de ação contra mais um ataque contra a nossa classe. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo exatamente agora. Compreendendo o que aconteceu conosco, compreendendo o que aconteceu com a nossa cidade e reconstruindo cada um dos instrumentos que o golpe de 64 destruiu nessa cidade. Então, essa audiência pública, assim como todas as demais e todas as ações que eu tenho certeza que os partidos, os sindicatos e os movimentos populares dessa cidade da Baixada Santista estão realizando nesse momento, elas não vão parar e não podem parar no combate à contra-reforma administrativa.